Olá pessoal, estamos de volta no nosso 39º dia da nossa jornada, do ciclo 2 da nossa jornada Casais Renovados. Que bom que estamos aqui para nosso penúltimo, né, dia de jornada, e hoje eu quero falar de algo bacana que é celebrar. Isso, a Bíblia nos ensina a celebrar as pequenas conquistas, celebrar as grandes conquistas, celebrar o nome do Senhor, celebrar as bênçãos, celebrar as vitórias. E aqui nós vamos estar falando sobre celebrar as pequenas mudanças e aprendizados diários. Irmãos, porque muitas vezes nós estamos tão focados em murmurar e questionar, criticar, que nós não damos atenção às mudanças que o outro tem manifestado e nós também, né? E é por isso que precisamos estar mais atentos. Lembra bem que eu falei dos devocionais passados. O cérebro, toda vez que nós aprendemos algo, ele cria novos caminhos, e toda vez que eu foco, penso, né, revisito essa memória, esse aprendizado, eu reforço esse caminho neural criado pelo cérebro. Então, tem pessoas que têm o caminho da crítica tão reforçado, porque critica tanto, que chega um momento que ele nem consegue mais perceber motivo para celebrar, para se alegrar, para festejar, porque é um caminho que ele quase não visita, sabe? É um percurso que o cérebro dele quase não faz. É por isso que eu quero incentivar você hoje a começar a andar pelo caminho da celebração, mesmo que seja a partir de pequenas mudanças e pequenas iniciativas. No livro de Zacarias, por exemplo, capítulo 4, verso 10, na versão NVT, diz assim: não desprezem os humildes começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Olha que legal. Talvez até o momento você tenha tido dificuldade, está achando que tá pouco, porque a gente tem essa ansiedade de querer fazer logo e ver logo o resultado. Calma, os pequenos começos precisam ser celebrados para que os próximos passos possam vir. Em Provérbios capítulo 4, verso 18, diz que a verdade do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, até ser luz perfeita. Então, querido, lembra bem, o dia, ele, para chegar no seu resplendor máximo, começa primeiro com os primeiros raios de sol. Então, eu oro, né, para que esses 40 dias, que esse fim da manhã, possa ser esses primeiros feixes de luz de uma grande mudança que vai acontecer na sua vida, sabe? A cultura atual, ela valoriza grandes coisas, grandes transformações ou transformações rápidas, grandes conquistas, mas o reino de Deus é diferente. Ele celebra o processo, o progresso fiel e o sim diário à vontade de Deus. Pequenos passos com constância, consciência, vai gerar mudanças, sabe, grandiosas na nossa vida. Então, é isso que a gente precisa compreender. Inclusive, John Maxwell, que é um autor que eu já comentei aqui várias vezes, que fala muito sobre liderança, de processo, ele vai dizer que o segredo do sucesso está em sua rotina diária, né? Então, tem pessoas que querem vencer, sabe, do dia para a noite, quer mudanças do dia para a noite, e assim não vai acontecer. Na maioria das vezes não é assim que funciona. Na jornada do casamento, na jornada da fé, na jornada da maturidade emocional, na jornada da vida cristã, não existe atalhos, queridos, mas existe um caminho de passo a passo, firmes, mas também com celebração contínua. Eu quero frisar para vocês 3 aspectos dessa celebração que precisamos ter nas pequenas conquistas. Primeiro é que a celebração, né, celebrar do pequeno passo, ou celebrar o pequeno começo, é reconhecer a obra
de Deus no processo. Sabe, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, está lá em Lucas capítulo 16. Então muitos desanimam porque esperam mudanças drásticas, instantâneas. Mas lembra, querido, Deus, ele trabalha com processo, sabe? Então não se esqueçam disso, de que Deus trabalha em processo. Deus não criou o mundo de uma vez só, ele criou o mundo em dias, como sementes, sabe, que crescem no silêncio, como sementes que germinam no silêncio e depois crescem e dão seus frutos. Inclusive a neurociência diz que o cérebro responde positivamente à celebração. Sabe, ele vai liberar a dopamina, o que reforça o comportamento saudável e facilita novos aprendizados. Então, se você estimula seu cérebro com a celebração, com a alegria, com a comemoração, você está gerando um reforço para que você possa continuar agindo daquela maneira, sabe? Existe um pesquisador sobre o comportamento humano, ele vai dizer que pequenas vitórias celebradas imediatamente são caminhos mais eficientes para formar hábitos duradouros. Então, eu quero desafiar você a celebrar, porque ao celebrar os pequenos começos, quem sabe hoje você percebeu que seu marido tinha tudo para te responder mal, como costumeiramente ele o fez, e aí, pá, ele não respondeu. Olha que legal, celebre isso, comemore isso. Quem sabe você se percebeu agindo diferente em uma situação que você agia igualmente há anos, e você, em algum momento, você, olha, eu estou fazendo diferente, celebre isso, comemore e se alegre com isso, tá certo? Porque celebrar é uma forma de você reconhecer que Deus está agindo em processo. Uma outra coisa que celebrar gera motivação e ainda sustenta a jornada. Gente, não tem uma coisa melhor do que você estar ali constantemente se alegrando nas pequenas conquistas. Queridos, eu quero aproveitar nesse momento aqui para poder pontuar uma situação. Eu sou do tipo de pessoa que tem dificuldade, eu, Patrick, com festas de aniversários, por exemplo, em comemorar, em fazer festinha, em comemorar datas especiais. Isso, essa é a palavra. Comemoração de datas especiais. Eu tenho um certo desafio quanto a isso, não é resistência, é desafio. Isto é, geralmente eu comemoro depois que a data passa. Tanto a nível pessoal, até mesmo a nível de igreja, os irmãos já perceberam, às vezes, aconteceu um dia tal, aí todo mundo comemorou. Uma semana depois já vem eu comemorando. Não sei, eu ainda estou precisando trabalhar isso em mim. Mas tem pessoas que não é desafio, eles têm bloqueio. Vai comemorar o aniversário para quê? Vai gastar dinheiro à toa. Vai comemorar isso para quê? Vai gastar dinheiro à toa. E não é, querido. Não é gastar dinheiro, é investir na alegria, na celebração. Inclusive, se você for observar a Bíblia Sagrada, a Bíblia é cheia de festas. O povo de Israel festejava muito a cada ciclo deles, a Páscoa, a saída lá, que é a saída do Egito, a festa do Purim, a festa dos tabernáculos, dos pães asmos, enfim, tinha muita festa, e nós precisamos aprender que nosso Deus é um Deus festeiro. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Então, precisamos aprender que celebrar, festejar, faz parte da nossa construção cognitiva, porque é isso que sustenta a jornada. Na vida conjugal, celebrar, por exemplo, o que mudou no outro, no seu cônjuge ou no filho, é mais poderoso do que reclamar o que ainda falta. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós estamos focados em reclamar no que falta no cônjuge, mas nós não celebramos o que ele já possui, ou o que ele conquistou, o que ele desenvolveu. Sabe? Skinner, que é o psicólogo comportamental que eu já citei aqui, inclusive na tríplice contingência, ele diz que o reforço positivo molda o comportamento mais do que a crítica constante. Então, se você ficar só criticando, você está reforçando algo ruim, é que a pessoa não vai melhorar. Eu vou falar por experiência própria, eu já critiquei muita coisa na minha própria esposa. Antes eu criticava, mas
era para você estar fazendo isso, era para você estar fazendo aquilo. Até eu entender, até eu compreender de que aquilo não estava funcionando coisa nenhuma, nunca tinha mudança. Irmãos, eu posso dizer que a partir do momento que eu comecei a celebrar, a elogiar, a dizer palavras benéficas, a semear palavras de bênção, daquilo que eu achava que faltava, eu recebo hoje muito mais do que eu mereço. E eu falo isso porque sem vergonha, sem ter medo, porque a ideia aqui é compartilhar com os irmãos experiências a ponto de que vocês também possam ser abençoados com isso, sabe? A Bíblia diz com as consolações que fossem consolados, consolar outras pessoas. Então, eu quero convidar você a trocar a crítica e a murmuração pela celebração, sabe? Eu sei que tem coisas que a gente sempre vai achar no outro que poderia ser melhor, mas eu sou grato e celebro o caminho já percorrido. E é isso, é a celebração do dia de hoje que abre o caminho para a conquista de amanhã. Então, por exemplo, se você gritava, agora você vai respirar fundo e celebre. Por quê? Porque agora você está celebrando, não é o erro do outro, não é a insatisfação com o outro, o que te levava a gritar. Você está celebrando o seu autodomínio. Uau, isso aqui me fazia gritar, me fazia perder o controle. Eu estou conseguindo respirar antes e segurar a barra, entendeu? Está celebrando seu autodomínio. Antes, não orávamos juntos, agora oramos uma vez por semana. Ou celebre. Ou às vezes seu cônjuge nem é de ir para a igreja, nem é de fazer uma visita no culto. No dia que visita, celebre isso, mostre sua alegria, mostre sua satisfação, sabe? Enfim, antes ficava culpando o outro sobre assuntos mal resolvidos. Agora você assume a responsabilidade, chama para si, reconhece sua parte do processo, da falha, e celebre por isso. Celebre porque você está tendo maturidade para identificar a sua parte, separar-se de seus 20, 30, 40% ou até 80% do erro. Sabe, Craig Gaskell, ele vai dizer que não se trata de onde você chegou, mas de onde você está indo com constância. Então relaxa. Se nesses 39 dias de jornada você percebeu poucas mudanças, uau! Poucas mudanças, e é o pouco que você precisa celebrar. É isso que precisa compreender. Agora, pastor, não tem conseguido grandes mudanças, então celebre mais ainda. Entende? A questão não é onde você chegou, mas é a sua constância, querido. Ah, pastor, mas nesses 39 dias, o que eu tenho para celebrar? O fato de você ter ouvido 39 áudios, 26, 25, não importa. Você começou um processo e você está sendo abençoado com isso e precisa ser celebrado, sabe? E eu quero concluir nesse aspecto de celebração, de que a celebração ela precisa, né, sim, ser pessoal, começar conosco, mas precisa ser em comunidade, sabe? Seja essa comunidade sua igreja, sua casa, sua família. Sabe por quê, querido? Porque a celebração em comunidade traz o sentimento de pertencimento. Você pertence a algo, você pertence a algo maior do que você. Nós não podemos ficar nessa mentalidade de que o mundo para em mim e que eu sou o centro do universo. Não, eu faço parte de algo maior. E é esse senso de pertencimento que fortalece vínculos, sabe? E aí, eu já falei que essa semana, né, nesse áudio, né, na nossa jornada, que pertencer não é apenas receber, mas doar, né? Então, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 15, que alegrem com que se alegrem. A Bíblia diz para nós chorarmos como os que choram, né? E alegre como se alegram. Então, casais que celebram juntos, crescem juntos, irmãos. Famílias que reconhecem a evolução um do outro, criam um ambiente saudável para a transformação. É você aprender a reconhecer o crescimento do outro, celebrar, não ficar com ciúme, não ficar... Tem marido que fica chateado porque tá vendo que a mulher tá evoluindo. Amado, celebre isso, rapaz. Entenda bem, a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora do marido. Imagina aí, você está em uma empresa, você está enfim, qualquer área fora da família, e você
alguém foi designado para trabalhar junto com você e te auxiliar. Essa pessoa está despreparada, essa pessoa não sabe nada, essa pessoa, enfim, essa pessoa vai mais te ajudar ou vai te atrapalhar? Quanto mais eu tenho alguém preparado do meu lado, quanto mais eu tenho alguém capacitado do meu lado, conhecimento do meu lado, mais a pessoa vai agregar. Então, tem marido que se uma mulher, por quê? Porque está trabalhando numa empresa e ganha mais do que ele. Gente, ou às vezes tá com ciúme ou tá com birrinha porque a mulher fala mais eloquentemente, tem mais desenvoltura, gente, ou vice-versa, né? Eu já vi casos da mulher ficar chateado porque o marido já está fazendo a segunda faculdade ou está fazendo isso e a pessoa ali não se vê. Gente, tem que celebrar. Quanto mais eu vejo ao meu parceiro, a minha parceira conquistando, avançando, mais eu tenho que estar feliz por isso. É obviamente que se essa insatisfação está revelando mais sobre mim do que sobre o outro, né? A gente precisa compreender isso, mas isso é tema para uma outra situação. O fato é que eu tenho que aprender a celebrar as conquistas. Eu vi uma colega minha de faculdade falando essa semana, né, que na ótica dela, um casamento dá certo é quando um cônjuge facilita a vida para o outro. E eu achei isso legal, a frase dela, porque a perspectiva que ela está olhando no casamento é fantástico. Se nós, como cônjuges, facilitássemos mais a vida do outro, em vez de ficar atrapalhando com crítica, nós, com certeza, teríamos um casamento que se apoie mais. Por isso, eu quero te incentivar a celebrar isso a nível conjugal, a nível relacional, com sua equipe, com seus irmãos de igreja, irmãos de fé. Sabe, eu sou de uma época, queridos, que fazia esse aniversário. E as primeiras pessoas que eram convidadas era a igreja. Digo mais, as festas de aniversário eram até na igreja. Levava o bolo de aniversário para a igreja. E aquela festa, porque a celebração comunitária as pessoas se sentiam pertencentes. Hoje, vai percebendo que a sociedade está mudando. E alguns falam, condição financeira. Ok, pode até ser, e eu não vou entrar no mérito do juízo sobre isso, mas boa parte não é sobre questão financeira, boa parte é sobre não estar mais se pertencendo, não está tendo um vínculo de família, é um vínculo mais individualista, você convida poucas pessoas ali e acabou para poder fazer algo mais intimista, introspectivo, porque a gente quer fazer algo luxuoso, bonito, por isso isso é muito mais caro, então eu enxuto a quantidade de pessoas que eu convido. Mas antigamente, né, assim eu falo de antigamente na minha infância, né, eu via que as pessoas não preocupavam com luxo, preocupavam com as pessoas. Então, tipo, tendo comida para o povo comer, não precisava ter luxo, não precisava ter aquela decoração fantástica mesmo, não. Servia a comida para o povo, celebrava, fazia aquela cerimônia ali, seja de aniversário ou seja de casamento, e o povo vinha, comia, e era coisa assim extraordinária. Para mim era fantástico, porque o que para mim que vale mais é o relacionamento do que a comida. Eu já falei isso aqui, né? Não é sobre o que come, é sobre com quem se come, né? Com as pessoas com as quais eu partilho o pão. E aí a gente precisa compreender que a celebração comunitária ela tem perdido seu valor, ela tem perdido a constância, né? Quanto estamos vendo cada vez menos a celebração. Eu me lembro de antes, as professoras iam celebrar o aniversário da criança na escola com os coleguinhas da escola. Então, isso é porque o senso do coletivo, do pertencimento, fortalecia as famílias, fortalecia as pessoas, né, os vínculos. Hoje, não. Hoje, eu já vi até vídeos na internet, pessoas fazendo aniversário e não tem ninguém no aniversário, e a pessoa gravar vídeo lá triste, né? Olha, fizemos o bolo pro meu filho e não veio ninguém, ficou triste, ou eu fiz um bolo esperando que meus parentes viessem e não veio. Olha que situação que nós estamos chegando como sociedade, né? Então, assim, quando nós aprendemos a comemorar em comunidade, fortalece o senso de pertencimento, sabe? O reconhecimento mútuo, querido, estimula o senso de valor, pertencimento e propósito. Então, nós, por mais que falamos que não podemos ficar refém do que os outros dizem ou pensam, mas o que os outros dizem
e pensam tem impacto em mim, sabe? E impacto positivo, ele estimula o senso de valor, o senso de pertencimento. Então, por exemplo, quando o cônjuge disse, tenho visto o seu esforço em mudar, eu sei que não está fácil, sei que tem muito caminho pela frente, mas eu estou reconhecendo o seu esforço porque eu vejo que você tem trabalhado nisso. Olha que coisa maravilhosa, olha, estou admirado com a sua postura, mudou. Minha esposa, esse tempo atrás, disse, amor, eu tenho percebido o quanto você tem ficado maduro no trato com outras pessoas, isso tem me alegrado. Isso aí mudou, porque para minha cabeça eu não estava percebendo a evolução que eu estava tendo nesse sentido, sabe? Então, isso fortalece a mudança, mais do que 1000 críticas, gente, sabe? Tem pessoas que pensam que vai ajudar o outro criticando, o outro vai mudar com crítica. Não, guarda isso. O louvor sincero, a celebração sincera, a palavra sincera, guarda isso. O louvor sincero tem mais poder de transformação do que o julgamento mais severo. Entende? Lembra disso. O louvor sincero, o elogio sincero tem mais poder de transformação do que a crítica severa, o julgamento severo. Por isso, como ação prática, eu quero deixar para vocês hoje, é você... Novamente, aqui o caderninho, 39º dia, coloca o tema, escreve aí, ação prática de hoje, listar, ok? Pequenas mudanças que você percebeu em si e no outro, né? No decorrer desses 39 dias. Pequenas mudanças, não precisa ser grandes, não, pequenas coisas assim, né? Quem sabe você começou a perceber, ouviu mais os áudios, coisas que você não tinha paciência de ouvir áudio de 15 minutos, 20, já teve áudio nessa jornada de 30 minutos. Se você conseguiu ouvir tudo, uau, isso é uma coisa a celebrar, né? Se você está conseguindo chegar ao final, o que você conseguiu fazer ou perceber que fez e que não fazia antes? Anote aí, faça depois que você fizer isso. Você vai fazer um culto com a sua família. Não é um culto igual na igreja, mas uma celebração, 30 minutos, 20 minutos ali, 1 hora, deixa o Espírito Santo coordenar isso, culto de celebração, ok? E aí você vai sentar com sua família nesse culto, você vai compartilhar os aprendizados que vocês tiveram aqui, conversa com o seu cônjuge, olha, eu aprendi isso e tal. Em relação à igreja, isso como casal que eu falei, mas em relação à igreja, eu vou te desafiar a fazer o quê? Testemunhar os avanços. Amanhã, no nosso encontro 2, você vai falar, pastor, eu quero testemunhar algo que aconteceu comigo, que eu aprendi, que eu estou praticando. Beleza? Vamos fazer isso? Celebrar, gente. Uma forma de celebrar é testemunhando aquilo que Deus fez, tá? Contar as obras do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Senhor, obrigado pelas palavras de vitória que o Senhor com certeza vai estar dando a esta pessoa e já está colocando no coração dela. Pai, ensina-me a valorizar o processo, a reconhecer teu agir no cotidiano e a celebrar cada passo com gratidão. Que a alegria do progresso, Senhor, se fortaleça dia a dia como a luz da aurora no coração dos teus servos. No nome de Jesus. Amém. Lembre-se, queridos, a verdadeira transformação não acontece quando chega ao destino, mas quando você aprende a caminhar com alegria e propósito até ele. Entende? Não despreze as pequenas coisas, pequenos passos. Pelo contrário, celebre, porque o reino de Deus, o hoje, parece pequeno, mas amanhã será testemunho de um milagre poderoso do processo, ok? Deus abençoe, até amanhã, nosso 40º e último dia desse ciclo 2. Tchau, fique com Deus, paz. E hoje à noite te aguardo, tá certo? No nosso encontro 1 da nossa comunicação no relacional. Tchau.